Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas o verso de número 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 3. Amém? Que diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Repetindo: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós estamos, ó Deus, neste momento, Pai, diante da Sagrada Escritura, e desejamos, ó Deus, ouvir a Tua voz por meio dela esta noite. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor possa iluminar cada mente, cada vida presente neste lugar, para compreender aquilo que desejas ensinar ao Teu povo, Senhor. Nos edifique, faça, Deus, com que a Sua palavra penetre, Senhor, em nosso ser, seja insertado em nosso coração os Teus mandamentos acerca do que vamos refletir, Senhor, e que venhamos, ó Deus, a obedecer como filhos amados. Senhor, em nome de Jesus, também te peço por mim, e que o Senhor traga à minha memória todas as coisas que precisam ser, ó Deus, ditas e ensinadas ao Teu povo, para que haja edificação, Deus, do corpo de Cristo reunido neste lugar. E que o Senhor abençoe todos quantos também estão nos acompanhando nessa transmissão, para o louvor do Seu santo nome, Senhor. Assim nós oramos a Ti, Pai, e pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Semana passada, domingo passado, nós estivemos aqui refletindo sobre a casa dividida. Quem esteve aqui domingo passado? Amém, louvado seja o Senhor. E aí nós percebemos, tá bom, algumas razões pela qual a casa pode estar dividida. E uma das coisas era a questão da inversão dos papéis. Tá? O homem tem um papel, a mulher tem um papel e os filhos têm um papel. E quando há inversão desses valores, então há tumulto, há confusão, há contenda na casa, no lar. Há dissensões, há brigas e há conflitos, e a coisa não vai bem. E embora que estejamos convivendo, mas não é, tá bom, uma convivência que a gente possa chamar de bem-aventurada, segundo a visão que Deus tem para o lar e para a família. E aí nós percebemos o quanto é importante nós termos isso, porque o que alegra verdadeiramente o nosso coração é termos um lar onde reina a paz do Senhor, onde reina a luz do Senhor, onde a bênção do Senhor está presente, louvado seja Deus. E uma das coisas imprescindíveis é que o homem exerça o seu papel. E o papel do homem é ser o cabeça. E é sobre isso então que a gente vai refletir esta noite, tá bom? Sobre o homem como cabeça, o homem exercendo a função de cabeça. A gente vai pensar sobre isso. E nesse pensamento então a gente vai pensar o que é que isso significa? Nós vamos pensar quando é que isso foi estabelecido, nós vamos pensar como ser cabeça e nós vamos pensar qual é o propósito de ser cabeça. O que significa ser cabeça, quando isso foi estabelecido, como ser cabeça e qual é o propósito de ser cabeça. Tá bom? Aí eu sei que existem mulheres neste lugar, existem famílias aqui que não têm o homem presente em sua casa, mas desde já estarão aprendendo
e quando houver a oportunidade de ensinar ou de um homem se estabelecer em seu lar, você vai estar ciente, então, de como é que deve proceder. Também existem filhos aqui que precisam entender essa função e essa questão do homem ser o cabeça e que precisam obedecer, não é, seus pais, e também quando eles casarem e forem pais de família, deverão também exercer esta função para a glória de Deus. Então, pensando nisso, tá bom? Vamos logo pensar nessa ideia. O texto que nós lemos é um texto bem forte, que Paulo, em sua carta, deseja colocar as coisas bem claras e nítidas. Então, ele simplesmente fala assim: eu quero que vocês saibam, estejam cientes disso, que Cristo é o cabeça de todo homem, e que o homem é o cabeça da mulher, e que Deus é o cabeça de Cristo. Ele fala sobre isso. Não é somente aqui que ele fala sobre isso, ele fala isso também em Efésios, capítulo 5, no verso número 25, ele fala também que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Claramente ele fala assim, tá bom? Exatamente com essas palavras. E aí então, eu estou pegando fogo já. É a unção do paletó, misericórdia. Louvado seja Deus. Daí então, como nós precisamos, como pastores da casa do Senhor, ensinar todos os desígnios da palavra de Deus, é importante também nós termos ciências dessa doutrina presente. E como ela está bem forte, enfatizada no Novo Testamento, Paulo também fala isso na primeira carta a Timóteo, também no capítulo 2, ele fala sobre isso, não é? Do homem realmente exercer a autoridade de homem, e não a mulher fazer isso. Então, nós precisamos aprender, porque somos cristãos. E por sermos cristãos, devemos guardar os mandamentos que foram dados para nós, por Cristo e por seus apóstolos também. E aqui está uma ênfase forte, e ele vai falar sobre isso, tá bom? Para que haja ordem, para que haja organização. O nosso Deus é um Deus ordeiro, é um Deus organizado, e Ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo, e em tudo Ele pensou para que a coisa fluísse da maneira certa e nós pudéssemos desfrutar de plenitude, de alegria. Então, ser cabeça significa, tá bom? Exercer autoridade sobre algo. É alguém que recebeu autoridade para dirigir, para comandar, para pôr em ordem as coisas. E aí, alguém que é cabeça, que recebe essa autoridade, ele exerce domínio para comandar, para estabelecer ordem, tanto no sentido de instituir algum mandamento, como também de exigir o cumprimento dos mandamentos que já foram estabelecidos. Então, ser cabeça tem a ver com isso. E nós precisamos olhar que, nesse sentido, está implícita a ideia de submissão, tá bom? Está implícita a ideia de submissão da parte daqueles que têm um relacionamento com aquele que é o cabeça. Isso deve ser visto em todas as esferas, então a gente pode mencionar algumas coisas aqui para que a gente tenha noção disso, tá? Por exemplo, primeiro, em relação à igreja e Cristo, todos aqui sabem que Cristo é o Senhor da igreja, não sabem? Amém? Cristo é o cabeça da igreja, amém? Então, Cristo é o Senhor e nós devemos obedecer ou estar submissos a esse Senhor. Bem simples assim. Na questão do trabalho, tá? Na questão do trabalho tem lá, tá bom, as funções de cada um, e nessas funções de cada um, digamos que tem um gerente que comanda um grupo de pessoas. Então, o gerente é o cabeça desse grupo de pessoas. Tem supervisores que supervisionam os gerentes. Tem coordenadores, diretores e assim sucessivamente. Então, cada um desses, na sua relação, é cabeça. E se ele é investido de autoridade e é o cabeça da relação, os outros devem obediência e submissão, para que tudo vá bem. Eu não estou levando em conta, no momento, a questão do pecado, tá bom?
da ruindade das pessoas que são investidas de autoridade. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de que Deus instituiu isso para que as coisas caminhem bem. Na questão de nação, nós temos o sistema monárquico, onde o rei é o cabeça, e os súditos são aqueles que devem submissão ao rei. Se ele foi estabelecido como rei, então ele deve comandar os seus súditos. E óbvio que ele deve ser um excelente rei, um rei que vise o bem-estar de todos os seus súditos, que seja alguém que possa promover o benefício de todos os seus súditos. Se ele é um autoritário, um ditador, um autocrata, então isso é algo que está presente no seu caráter, é uma falta grave sobre isso, e que não tem a ver com o ofício, tem a ver com ele, e com a entrada do pecado no ser humano, tá bom? Tem a ver com isso. E na questão da família, aí nós temos assim, prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês, tá bom? Na família, o texto bíblico vai dizer que o marido é o cabeça da esposa. O texto em Efésios diz assim, que o marido é o cabeça da mulher. Ele está falando de esposa. Ele não está falando que o marido é a cabeça de todas as mulheres, ele está falando da esposa, tá bom? Então, eu não tenho a autoridade de marido, nessa relação de marido, com a irmã Lucenildo, ou a irmã Nicinha, ou a irmã Daniele, ou Patrícia, porque elas não são minhas esposas. Eu sou cabeça da minha esposa. Sou cabeça da minha esposa. Isso é o que o texto bíblico diz. Tá bom? Então a gente precisa ter realmente a real interpretação do texto bíblico. É assim. Agora, na relação ainda familiar de pais e filhos, os pais são cabeças do filho, ou dos filhos. Isso quer dizer que pai e mãe têm autoridade sobre os filhos, e os filhos devem submissão aos pais. Pai e mãe. E nos textos do livro de Provérbios vocês vão encontrar isso, tá bom? Que o filho deve obedecer o ensino do pai e da mãe. Então, pais e mães são cabeças dos filhos. E o marido é o cabeça da mulher. E isso precisa ser enfatizado para a gente entender direitinho as coisas, tá bom? Então, no meu lar, eu tenho autoridade de cabeça sobre minha esposa e tenho autoridade de pai sobre meus filhos, ou minhas filhas, né? No caso, que eu só tenho 2 filhas. No meu lar, eu tenho isso, tá bom? É isso que nós temos. E nesta relação familiar também, que foi estabelecida por Deus, nós temos o seguinte, preste bem atenção também no que eu vou dizer, que isso é revelação para nós, tá? Que é assim, nós temos a ideia de que quando o filho completa 18 anos, ou atinge a maioridade, ou 21 anos, né, que essa é a idade realmente da maioridade, então ele pode tomar as decisões da sua própria vida. Ei, isso é no regime civil da nação que você faz parte. Na Bíblia, o filho ou a filha só tem liberdade para viver o que quer quando casa ou sai de casa. Você não vê isso. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo, quando ele atingir maioridade, você, pai e mãe, não tem mais autoridade sobre seus filhos. Deus não estabeleceu assim, não. Isaque, sendo ainda homem feito, tinha que obedecer o seu pai Abraão. Ele só poderia agir de alguma maneira, ou a filha também de alguma maneira, caso ele casasse e constituísse uma nova família. Aí ele seria o cabeça da sua mulher, e a mulher que casou com ele, que era a filha, saía da tutela dos seus pais, e agora ia submeter-se ao marido. Então, no que concerne à fé e ao Deus que a gente serve, ainda que o filho tenha 18 anos, mas está morando com os seus pais, ele deve submissão aos seus pais. E os pais é que tem que dar ordem aos seus filhos e fazer com que eles obedeçam aquilo que é estabelecido para o bom andamento do lar.
Então, essa ideia de que quando eu completar 18 anos eu vou fazer o que quer, isso é coisa do mundo. Biblicamente, tá bom, debaixo de Deus, não. Tem que obedecer aos pais até que você case e constitua uma nova família. Aí sim, você pode fazer o que você quiser, que aí é com você. Mas enquanto estiver morando na casa dos seus pais, você deve total submissão aos seus pais, porque eles são cabeça, instituído por Deus. Tá? Esta é a revelação da palavra do Senhor para nós. Não existe, você pode procurar na escritura todinha, não existe, tá bom? Nenhuma lei dizendo assim, quando o filho completar 18 anos, ele tem liberdade para fazer o que quiser, ou o pai não tem mais autoridade sobre ele. Não. Isso é coisa de lei civil dos países, como no caso a gente tem a lei civil do nosso país aqui no Brasil, tá? Então, isso tem penetrado dentro das igrejas e até alguns de nós estavam assim, não, porque a gente não tem responsabilidade, depois que ele completa 18 anos, tem a maioridade, etc e tal, certo? Isso aí é na lei civil que foi criada no seu país, mas biblicamente falando, enquanto ele estiver morando no lar do pai e da mãe, ele tem total obediência, deve total obediência aos seus pais. Daí, a gente pode começar a pensar em algumas coisas, né? Digamos que o filho ou a filha está chegando aos 15, 16 anos, 17, 18 anos, aí diz assim, eu vou pintar meu cabelo de rosa choque. Que eu vejo muita gente fazendo isso aí, então eu quero pintar o meu cabelo de rosa choque. Mãe, eu vou pintar, não mãe, eu não preciso pedir a senhora não, que eu já tenho idade para isso, eu quero fazer isso. E a mãe disser não, ela tem que obedecer, porque é bíblico isso, é a vontade de Deus isso. Ou quer usar uma roupinha indecente, alguma coisa assim, tá bom? Mini saias, crocs, crocs. Estas coisas sensuais que o mundo em si tem, tá bom? E que às vezes nossos filhos também, por verem as colegas na escola e outros, verem as fotos de Instagram, das coleguinhas e etc., também querem pôr sobre si. E aí quer de todo jeito, fica, mãe, isso é o quê? Eu quero, eu vou fazer, mãe, a senhora não manda mais em mim. Não, isso está errado, isso é pecado. E se você realmente quer viver longos dias sobre a terra, é melhor você obedecer. Caso contrário, tá bom, o Deus poderoso que está vendo a sua desobediência vai entrar com o juízo dele sobre sua vida. Então a gente precisa atentar para isso também. Filho homem também, tá bom? Porque filho homem também tem uns gostos estranhos também, às vezes. Então a gente precisa estar orientando eles. Então a base nossa é essa, é a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. Aí alguém pode até questionar, dizer, pastor, mas hoje em dia isso é difícil. Bem, hoje é difícil por causa do pecado, mas é o que a palavra de Deus determina para nós. E se somos cristãos, precisamos nos submeter a ela. O que realmente denota que você é um cristão é a submissão à palavra de Deus. Que você ama a Cristo, e Cristo diz, aqueles que amam ou me amam, guardam os meus mandamentos. Isso é o que a palavra de Deus diz. E a gente precisa então refletir acerca desta verdade que está sendo trazida para nós em relação a isso. Tá bom? Então a gente precisa estar ciente. Aí eu também quero já orientar também algumas mães, porque às vezes, tá bom? Filhos menores, adolescentes e crianças, eles vestem as roupas que os pais compram. Então são as mães que compram. Ele não tem autoridade para ir comprar roupa. É você que compra. Então sabe o que você está comprando para o seu filho, para não estar expondo o seu filho a uma sensualidade que não é necessária para a vida dele, para a vida dela. A responsabilidade é sua. Prestem atenção, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, e diz que os pais são cabeças dos filhos. E se você olhar o texto de Efésios, você vai observar que lá no capítulo 6 de Efésios tem dizendo, filho, obedecei os vossos pais no Senhor. É isso que o texto bíblico diz. E a gente precisa estar ciente disso. E os pais precisam exercer autoridade sobre os seus filhos. Porque é bíblico isso. Tá bom? É bíblico isso.
Bem, então, isto é o que significa ser cabeça. Aí, quando é que isso foi estabelecido? Quem foi que disse isso? Quem determinou isso? E quando isso aconteceu? Aí, olhando para a Escritura, nós vamos perceber que o estabelecimento disto é desde o princípio da criação. Tá bom? Desde o princípio da criação. Por quê? Eu ainda estou em 1 Coríntios capítulo 11, tá? Eu acredito que vocês também estejam abertos aí, não é? Bem, Paulo, ele vai fazer alguns discursos, e ele vai chegar então a dizer a razão pelo qual o homem é o cabeça e a mulher deve submissão a ele. Aí, para que você saiba que o homem é o cabeça da mulher, aí ele vai dizer o seguinte, no verso de número 8, ele vai dizer assim: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, a primeira razão, ou explicação que Paulo dá, é a própria questão da criação, que primeiro foi criado o homem, e depois foi criada a mulher. Então, o homem tem primazia por causa da criação. Aí, pensando sobre isso, a gente fica refletindo sobre isso. Diante de Deus, homem e mulher é tudo igual, tem o mesmo valor, tá bom? Mas na questão da organização, Deus resolveu fazer o homem primeiro e depois a mulher. Agora, quando a gente se depara com essa situação, nós vamos observar que Deus fez primeiro o homem, Adão, e depois então fez a mulher. Aí, uma segunda razão disso é que, ele vai falar também no verso de número 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então a gente vai perceber, também lá em Gênesis, quando o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda, e seja idônea, está a razão da criação da mulher, por causa do homem. Porque ele não deveria estar só, então Deus cria a mulher. Aí, novamente, Paulo dá a razão pelo qual o homem é o cabeça e a mulher deve submissão ao seu marido, tá? E depois ele vai dizer assim, aí, em relação a isso também, nós vamos perceber que o pecado, a entrada do pecado não alterou isso, embora que a serpente tensionasse isso. Porque como foi Adão criado primeiro, e Deus deu o mandamento a Adão de guardar o jardim, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passou essa instrução também à sua mulher, quando ela foi criada. Aí o diabo vem e vai na mulher, não vai no homem. Vai na mulher para que ela aspire, almeje ser cabeça. Ser como Deus. E ela vai e cai. E isso está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, tá bom? A mulher, o homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Quando Paulo fala sobre essa questão do homem, da mulher não exercer autoridade de homem, fala sobre isso. Então, nem o pecado mudou isso. E em Gênesis, capítulo de número 3, quando entra o pecado, quando há todo aquele caos todo, que Deus vai enviar o seu juízo, e eu já falei sobre isso aqui, sobre a maldição que Deus lançou sobre a mulher, ele diz, tá bom, que ela multiplicaria as dores do parto, e diz que o desejo dela seria para o marido, e eu expliquei isso semana passada, mas o texto diz, e ele te governará. Deus diz isso. O marido governará a mulher, mesmo depois da entrada do pecado, tá bom? Mesmo depois da entrada do pecado. Então, isso foi estabelecido por Deus desde a criação, desde o princípio. E isso é argumentado por Paulo aqui no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, e ele deseja que a igreja de Corinto, que é crente, saiba disso, como nós também precisamos saber disso. E você agora sabe disso. E vocês têm ciência disso, porque está sendo trazido isso à tona e sendo revelado esta noite
a nós aqui, neste lugar, tá bom? É isso que a Bíblia diz, e foi Deus quem estabeleceu isto. E se Deus estabeleceu, Ele sabe o que é melhor para nós. Com certeza Ele sabe o que é melhor para nós. Não é? Bem, aí diante dessa realidade agora, a gente vai pensar agora como ser cabeça. Por quê? Porque tem muito homem que não é cabeça. E tem muita mulher que não está deixando o homem ser cabeça. E que está querendo ser cabeça. Mas o padrão de Deus é que eu quero que vocês saibam que o homem é o cabeça da sua mulher. E os pais são cabeça dos seus filhos. E aí as mulheres precisam cooperar com isso, não é? Para que o seu marido seja o cabeça. Mas se alguém começar a objetar, não, mas meu marido é fraco, ou ele não comanda as coisas. Bem, aí é uma falta dele que ele precisa melhorar. Ele precisa assumir aquilo que Deus designou para ele. Enquanto homem, como cabeça da mulher, enquanto pai, como cabeça dos seus filhos. Tá bom? Aí a gente precisa refletir. É óbvio que isso não vai acontecer assim da noite para o dia. É preciso sentar, primeiro, ver que isto é o desejo de Deus para nós. Segundo, procurar melhorar como cabeça. Ser realmente o cabeça do lar. Assumir o seu papel. E aí, quando isso acontecer, o próprio Deus vai derramar uma graça e uma bênção tão grandiosa nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, que a gente vai ficar maravilhado. Tá? Nós vamos ficar maravilhados, porque nós estaremos no centro da vontade de Deus. Tanto o homem quanto a mulher. E é isso que a Bíblia diz para nós. E aí, como ser cabeça? Bem, a gente já sabe que o cabeça ele exerce autoridade, que ele exerce a função de líder na sua casa, e como liderar a cabeça, ou, aliás, como o cabeça lidera, ensinando os seus liderados como eles devem realmente conduzir-se e viver a vida comum do lar. Então, o cabeça, ele é para isso. Aí na Escritura, nós vamos pensar, tá bom, naquilo que Deus traz à tona sobre estas pessoas que Ele escolheu para isso. Aí eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 18, verso de número 19. Gênesis capítulo 18, verso de número 19. Todo mundo achou? Esse texto, tá bom, diz respeito a quando Deus aparece com os anjos a Abraão. Uma teofania. É quando o Senhor, Ele resolve chegar a Abraão e atestar que vai dar um filho a ele. E depois Ele vai também destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, da imoralidade sexual que tem naquele lugar. Então, Gênesis capítulo 18, verso 19, o texto bíblico vai dizer assim: porque eu escolhi, isso é Deus falando, tá bom? Porque eu escolhi, escolhi Abraão, tá bom? Eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus chamou Abraão no capítulo 12 e disse que ele o abençoaria grandemente, se ele saísse do meio da terra dele, da parentela dele, e fosse para a terra que Deus disse que entregaria e daria a ele. E agora o texto está dizendo que Deus escolheu Abraão, e ele escolheu Abraão para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa. Essa expressão, filhos e casa, isso quer dizer que Abraão, ele era um homem de posses,
Deus abençoou ele realmente, ele tinha condições, era um homem rico naquela época, ele tinha servos, escravos, e tinha as esposas dos escravos, e tinha pessoas que trabalhavam para ele também. Então, essa expressão, sua casa, significa todos que estão abaixo da tutela dele. Então, ele tem que ensinar os filhos, aliás, ensinar não, o texto diz, ordene. Isso é ser cabeça, tá bom? Ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele. Então, o primeiro a andar no caminho, praticar justiça e juízo, é o cabeça. Isso é o que o texto diz. Depois dele, ele, Abraão, depois que ele realmente submetesse, andar no meu caminho, no caminho do Senhor, guardar o juízo, praticar justiça e juízo, ordene aos seus filhos e à sua casa que façam isso também. Porque não adianta eu mandar e não fazer. Não adianta dizer, vá para a igreja, e eu não apareço lá. Não adianta. Então, isso é ser cabeça. Deus escolheu a gente para isso. Para que comece por mim, que sou o cabeça, a andar no caminho do Senhor, praticar a justiça e o juízo, e depois eu ordeno aos meus filhos, a minha casa, a minha esposa e os meus filhos, que façam a mesma coisa. Isso é ser cabeça. Tá bom? Ser cabeça é assim. Aí agora, homens que aqui estão me ouvindo, vocês estão cientes do vosso papel e daquilo que Deus colocou nas vossas mãos para fazer? Amém? Eu acho que agora estão tudo murchinhos agora. É para vocês, homens. A questão é com vocês. Aí alguém pode também questionar, mas pastor, até tento, mas a mulher não coopera, ou os filhos não ajudam. Bem, vocês vão ter que se reunir em casa, vão ter que conversar, vai lá no canal da CVPM no YouTube, rever essa mensagem de novo, mostra para eles, reflete direitinho e diz, e agora? A gente quer obedecer a Deus ou não? Porque é isso que tem que ser feito. É uma reflexão, tá bom? Que confronta nosso jeito de ser, porque nós não somos mais como o mundo, os gentios é que vivem assim, mas nós que somos crentes, temos que viver conforme a palavra de Deus. Ela é que deve ser a regra de fé e prática de todos nós, e é isso que tem que fazer. Então, não é feio isso? O homem manda a esposa e os filhos para a casa do Senhor e ele não vem? Ele não busca a Deus? Ele não quer aprender os mandamentos de Deus para praticar o que é justo e o que é de direito? Como pode ser isso? Então, depois dele, o primeiro que tem que seguir é ele. Aí, irmãos, os irmãos de antigamente, os crentes puritanos de outra época, eles entendiam isso. E aí, o marido pegava a mão da esposa, a esposa pegava a mão dos filhos, na filhinha, né? Porque naquele tempo eles gostavam de fazer menino. Então, era a filhinha assim, do maior para o menor. E eles iam todos para a igreja. O marido ia puxando e conduzindo sua família no caminho do Senhor. E hoje? Como nós estamos vivendo? É assim que nós estamos fazendo? O Senhor tem mais prazer de que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios e holocaustos. É isso que o Senhor deseja de nós, tá bom? É isso que Ele deseja de nós. Então nós temos aqui aquilo que Deus escreveu para nós refletirmos sobre ser cabeça. Eu escolhi você, para que você ordene a seus filhos e a sua casa, depois de você, a guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e o juízo. Gênesis 18, 19. É sua função isso.
e a mulher deve auxiliar nisso também, tá bom? Ela deve cooperar com isso. Então ela não pode ficar botando impedimento para isso não acontecer, nem os filhos também, ser motivo de tropeço para isso não acontecer. É necessário isso. Então, mulher, cobre do seu marido isso. E filhos, cobre dos seus pais isso. Pai, o senhor manda a gente para a igreja, mas o senhor não vai. Veja se isso é certo, pai. Diga isso a ele, tá bom? Até que Deus amontoe uma brasa quente na cabeça, no juízo dele, e ele fique assim tão apreensivo, que Deus não deixa ele dormir, e fique inquieto, até ele dizer, se arrepender e correr e fazer a coisa direito, porque é isso que Deus deseja, que o cabeça venha a fazer, tá bom? É isso que Deus deseja. Aí Deuteronômio capítulo 6, caminhe mais um pouquinho para frente aí. Deuteronômio capítulo de número 6, tem também uma instrução para os homens. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 em diante, vai dizer assim: Deuteronômio 6, verso 6: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, há uma ordem de Deus para que o cabeça possa ensinar, tá bom? As palavras do Senhor, os mandamentos de Deus, aos seus filhos. E você deve falar isso na sua casa. Isso quer dizer que os pais são responsáveis pela educação espiritual dos seus filhos. Ainda essa semana que passou, foi-me relatado um fato sobre uma pessoa que não queria mais frequentar a igreja, porque sua filha passou um monte de anos dentro da igreja e depois resolveu ser lésbica, como se fosse a igreja culpada disso acontecer. A igreja não é culpada disso acontecer. A igreja ensina os mandamentos de Deus e compete àqueles que ouvem os mandamentos de Deus obedecer a palavra de Deus. Ela jamais ensina a transgressão, ela jamais ensina o pecado, embora que haja pecadores no nosso meio que cometam pecados. Mas a igreja procura ensinar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para a bem-aventurança daqueles que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. Tá? Então, está aqui também uma outra função de ser cabeça, é ensinar os filhos, inculcar aos filhos a palavra do Senhor, os mandamentos, estas palavras que Deus deixou aqui para Israel, falando dela sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Também atará como sinal na tua mão, no frontal, entre os olhos, na testa, aqui em cima, e escreva também nos umbrais da casa da sua porta. Realmente, irmãos, nós precisamos demonstrar que o nosso lar é um lar cristão. E como a gente demonstra isso? A gente demonstra isso fazendo com que o nosso lar, ele possa refletir a presença de Deus. Tá? E nós precisamos consagrar o nosso lar ao Senhor verdadeiramente. E aí nossos filhos ficarão de olho nisso. E a gente precisa fazer isso. Uma outra maneira de ser cabeça é dita lá em Efésios capítulo 5, e a gente vai para lá. Efésios capítulo 5. Onde o apóstolo Paulo, ao falar sobre a submissão da mulher ao marido, vai falar também de Cristo como cabeça. E o texto vai dizer assim, verso 25, capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, aqui ele faz uma comparação entre Cristo ser o cabeça e o homem ser o cabeça da esposa. E aí ele coloca, como Cristo é o cabeça da igreja, e ele faz isso pela igreja, você, homem, cabeça de sua mulher, faça isso por sua mulher. E aí ele diz, o texto claramente diz, marido, amem vossa mulher como Cristo amou a igreja. Então, ser cabeça envolve amar a esposa. E esse amar a esposa exige um sacrifício, uma entrega, porque o texto diz, ele mesmo se entregou. Então, é uma responsabilidade nossa, enquanto marido, de nos entregarmos para conduzir a nossa esposa a ser uma esposa idônea, crente, que ame sua casa e seus filhos, e possa realmente ser uma bênção para nós. Aí, obviamente, vem a questão do cuidado de Cristo com a igreja, santificando, purificando, por meio da lavagem de água pela palavra. Mais uma vez, a palavra está presente. O marido tem que meditar na palavra junto com a esposa e ensinar a esposa os mandamentos do Senhor, para que ela siga os mandamentos de Deus, para que ela aprenda os mandamentos de Deus, para que ela esteja debaixo dos mandamentos de Deus. O marido precisa ser cabeça do seu lar desta forma. E mais, o intento em si é para que, ao realizar isso, a mulher seja apresentada a si mesmo como algo glorioso. Porque não tem nada melhor para o marido de ter uma mulher abençoada. Eita glória! Uma esposa que cuida de nós. Não é? É maravilhoso isso. Uma esposa que ela tem o seu cuidado, sua atenção, ela compreende o nosso gosto, ela faz isso, ela faz carinho, ela é cordata, não é arrichosa, não é aquela tagarela, não é que quando a gente bota o pé em casa e etc, não. Mas é uma mulher virtuosa. Compreende que o marido veio lá de fora e ele trouxe, acompanhado com ele, um monte de estresse, cansaço, fadiga e outra coisa. Aí diz, oi meu bem, eita, que bom que você chegou. Quer um suquinho? Oh, maravilhosa graça. Viu como é que é? Mas será que somos assim? Ou convivemos dessa maneira? As mulheres são assim? Os homens são cabeças que as esposas têm o prazer de tratar bem o seu marido? Ou não, né? Eu sei que nós precisamos considerar a realidade do mundo atual e o sistema opressor que está sobre nós. Mas independente destas coisas, nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus. Isso é importante para nós. Tá bom? E não o nosso amor egoísta, que só pensa em cada um, o que é próprio de si mesmo, mas é isso que o texto diz para nós, e aí ele deve alimentar, que o texto fala sobre isso, tá bom? Ele alimenta e cuida dela, ele traz a provisão para ela, ele traz o alimento, que realmente é necessário para o sustento, a manutenção, e ele cuida dela, ele não quer que ela fique afadigada demais com tanto trabalho, não deseja que ela esteja estressada demais com certas coisas que tem dentro de casa, que precisam consertar, e ela fica falando para você, tu viu,
está caindo o salito, tu não vai fazer nada não. E o marido diz, se acalme, aí nunca faz, aí deixa lá, aí isso vai, sabe, gerando um conflito interno imenso dentro dela, a ponto de virar um estupim, explodir tudo. É como também a torneira que não dá mais para apertar, porque está vazando, e a torneira está lá, a borrachinha é uma coisa simples de trocar, mas o marido não cuida dessas coisas, a mulher vai apertar a torneira, passa, aí cai água de novo, aí ela se irrita com isso, aí quando ele chega, diz, oi meu bem, o que você quer? Aí começa, pronto, por causa de todas estas coisas, né? Ou senão quando a gente chega em casa, vai tirar a roupa, né? Aí o sapato está assim, a meia do outro lado, alguns não têm cuidado com o pé direito, aí o cheiro incensa tudo, aí etc e tal, e a roupa suada fica em cima da cama, ou toma banho, traz a toalha e joga lá tudo molhado de todo jeito, etc e tal, aí a mulher quando vê um negócio desse, aí entra em desespero, por acaso eu sou sua escrava? Aí começa, e tal, aí desse jeito não funciona, né, irmãos? Então a gente precisa observar tudo isso para a glória do Senhor, né? E também a gente considerar assim o esforço dela em fazer tudo para agradar a gente, ela faz o almoço, etc. Vem almoçar, eu disse, já vou, aí eu já vou, que é meia hora, e aí ela põe lá o prato lá e diz, vem almoçar, benção. E se você disser já vou de novo, ela vai jogar a comida fora. Misericórdia, não é? Mas a gente precisa melhorar, nós precisamos ser bênção, irmãos, nós precisamos estar realmente debaixo da palavra do Senhor para ser cabeça. Então, ama, tá bom, a sua esposa, prega a palavra para ela, se não sabe, procura uma maneira de ela conhecer a verdade de Deus, traz ela para o estudo bíblico, traz ela para o agrupe, traz ela para a escola dominical, acompanha ela também, para que vocês aprendam a palavra de Deus, para que ela seja transformada pelo conhecimento da verdade do Senhor, e aí ela seja mais bênção do que já é na sua vida, porque irmãos, nossa esposa é uma bênção de Deus, tá bom? A esposa é a benevolência do Senhor para nós. E a gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. Direitinho, tá bom? Nós precisamos ser cabeça do lado direitinho mesmo. E aí nós precisamos alimentar, cuidar dela, como Cristo também faz com a igreja. Por quê? Porque nós somos membros do seu corpo. Aí aqui entra o mistério. O mistério é que vocês lembram que Deus, ele deu um sono a Adão, tirou uma costela dele e fez a mulher? Então, tirou uma parte dele e fez a mulher. Aí quando a mulher casa com o homem, essa parte que era dele, volta para ele. Aí agora ele é uma só carne com ela. Esse é o mistério. Aí ele vai e acrescenta, se é assim, jamais o homem vai fazer mal ao seu próprio corpo. A mulher é parte de seu corpo. Cuide bem dela. Alimente ela. Deixe ela no grau. Para você mesmo. Tá bom? Para seu benefício. Isto é que é ser cabeça. Aí, obviamente, devido ao pecado, nós vamos ter um monte de dificuldades para conciliar e chegarmos no padrão. Mas, uma vez que o homem e a mulher conheceu a Cristo, Ele nos iluminará com o seu Espírito Santo para nós chegarmos a isso. Se comumente nós propusermos isso, é bênção do céu, irmãos. É coisa grande. Bem-aventurado é o lar, a família, o casal, que teme ao Senhor e guarda a sua palavra. É isso que o texto diz. Deus faz repousar sobre eles toda uma graça que enche a nossa vida de regozijo e alegria e de bem-estar. E é isso que nós precisamos experimentar, e é isso que nós almejamos, é isso que nós desejamos. Então que assim seja, tá bom? E aí o propósito disso, para finalizar, meu Deus,
Para finalizar isso, tá bom? Este propósito do homem ser cabeça e a mulher ser sua auxiliadora, tem dois aspectos. O primeiro tem a ver com o próprio Deus, que é a questão de que, se nós amamos a Deus, nós guardamos os mandamentos de Deus. Estaremos no centro da vontade de Deus. Então, estaremos glorificando a Deus quando estamos agindo como cabeça do nosso lar. Tá? Nós estamos olhando para isso, estamos glorificando a Ele, porque Ele estabeleceu isso. E se nós vivermos isso, então Ele é glorificado. Aí lembra que Paulo diz que tudo que a gente fizer, façamos para a glória de Deus? Ser cabeça também glorifica a Deus. Tá bom? Ser cabeça também glorifica a Deus. E em segundo, o outro aspecto é que o texto bíblico vai dizer que o lar que é assim é bem-aventurado, é mais que feliz. E eu falei semana passada, irmãos, como é bom ter um lar com paz. É muito bom ter um lar com paz, onde tudo está em harmonia, onde tudo é feito direitinho. Olha, irmãos, não há irritabilidade, briga, contenda, confusão, nada. É um negócio tão maravilhoso que parece o céu na terra. Parece o céu na terra. O lar que é bem-aventurado é assim. Tá bom? Desfruta da bênção de Deus. Deus envia a sua paz. Há um mar de tranquilidade, deleite. Aí a gente senta no sofá junto, bota a cabeça no colo, o outro alisa, bem, mozinho, não sei como é que vocês tratam um ou outro, e isso, aquilo, outro, diz, eu sou feliz por ter você. Eita! Aí é só love, irmãos. Entendeu? É bênção do céu essas coisas. Maravilhoso demais, irmãos. Bom termos a companhia um do outro. Não é? É melhor ser dois do que um, diz a palavra do Senhor. Infelizmente, por causa do pecado, muitos lares foram destruídos, e alguns homens não estão cumprindo o papel de cabeça, e algumas mulheres estão exercendo o papel de cabeça. Isso tem gerado confusão, mas Deus está ensinando a gente hoje, a que você preste atenção, homem que aqui está, como ser cabeça do seu lar, da sua esposa e os pais dos seus filhos. Vamos orar? Para que Deus possa nos ajudar a guardar esta palavra. Maravilhoso Senhor, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por tua santa palavra que foi trazida aos nossos corações esta noite. E eu rogo a ti, ó Deus, que visite cada um, ó Deus, que ouviu e ouvirá, Senhor, esta mensagem, para que ele possa pôr em prática, Deus, aquilo que o Senhor tenciona na sua palavra, como o homem sendo cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa inquietar-nos, a fim de vivermos a verdade da tua palavra nos nossos dias atuais. E faz, ó Deus, que no momento em que eles se dispuserem a isso, a tua bênção seja sobre os seus lares, sobre os seus filhos, Senhor, e que cada lar aqui representado, Senhor, seja bem-aventurado diante de ti. Ó meu Senhor, este é o meu desejo, que o Senhor possa fazer, Deus, com que cada um reflita sobre isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.